irmãos, aqui em Gênesis 37. Vamos ler pouquinho, porque depois você vai navegar junto comigo na palavra aqui, irmãos. Fica de pé. A palavra do Senhor diz assim, os sonhos de José. Aleluia. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem. Andava com seus irmãos, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Porém, José trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava a José mais do que todos seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-o e não podiam falar com ele pacificamente. Toda a igreja lê. Teve José que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Aleluia. Pode sentar, irmão. Querido Deus, soberano Pai, eu te peço a tua presença ainda mais nesse lugar, Pai. E te peço a tua sabedoria do céu, meu Deus. Ah, Pai, fala com a tua igreja. Não eu, Pai, o que eu quero falar, mas o que o Espírito Santo de Deus tem para falar. Aleluia. Aleluia. Irmãos, nós vamos falar de uma família que José era o mais novo. Depois de José veio Benjamim. E José, irmãos, era um jovem. Diz a palavra que José era obediente ao pai. E ele era diferente dos seus irmãos, irmãs. Aleluia. E José, irmãos, sempre fazia a vontade de seu pai. A palavra diz aqui. Que ele ia, o pai mandava levar comida e apacentar as ovelhas. Ia olhar seus irmãos. Era mandado do pai, ia lá, irmão, no campo. Era obediente, era um filho obediente, era. Não é bom, né, irmãos? Ser um filho obediente, ser amado pelo pai. A palavra aqui diz que ele era o mais amado pelo pai. Aí por que José era mais amado pelo pai? Algo ele fazia, irmãos, para chamar a atenção do pai. Algo ele fazia de melhor dele para agradar o pai. Não para ser o maior, mas sempre nós temos que fazer para ser o melhor. Nós temos que agradar o nosso pai. Aleluia. É só o pai terreno? Não, irmãos. Significa também o pai espiritual. O que é que você tem feito para chamar a atenção do teu pai, irmãos? O que é que você tem feito para chamar a atenção dele? Chame ele para perto, irmãos. Porque quando você tem aproximação, tem admiração, se passa um contato maior. Você tem essa intimidade com o pai? Aleluia. José tinha intimidade com o pai dele. Aí, irmãos, os irmãos o invejavam. Tem irmãos invejosos? A Bíblia diz. Aleluia. E diz que aqueles irmãos, cada vez que passava, os invejava ainda mais, irmãos. E na vida de José, teve a etapa de José. Eu anotei aqui as etapas. Primeiro, José sonha, José é um jovem,
E aquele sonho, irmãos, trouxe assim uma tribulação muito grande, que de princípio você não entende. Mas que aquele sonho, irmãos, era o princípio de tudo. Quando a gente sonha algo, às vezes é muito impossível, mas para aquilo se concretizar tem um processo tão grande, irmãos. E que se você soubesse o processo que ia passar, a dor, o sofrimento, o choro, a angústia, tudo, você talvez nem queria chegar lá. Mas Deus é tão sábio que Ele não diz nada. Ele primeiro, te mostra. E depois vem os processos que Ele dá livramento, Ele te ajuda, Ele te sustenta. Na hora do choro, Ele é o consolo, até tu chegar ao topo que Ele quer. Você recebe, irmãos? Aleluia! Ô, irmãos, e José não foi diferente na vida dele, irmão. Do mesmo jeito que foi com José na minha vida, na sua vida. Mas para sustentar, irmão, um crente, para ele suportar, tem que ter a raiz, irmãos. Essa raiz, irmão, tem que ser alimentada. E é todos os dias, meu filho, não é só uma vez no mês, nem uma vez no ano, não. Todos os dias tem que ser alimentada com água viva. Essa água, irmão, te faz frondosa, uma árvore frondosa. A palavra é quem diz que nós temos que sermos plantados junto a ribeiros de águas. Tem que ter, irmão, essa água viva na nossa vida. Porque o crente que não tem é terra seca. A árvore morre, irmãos. E você tem que dar fruto, irmãos. Tem que perseverar. Tem que ser forte, valente, corajoso. Aleluia. E diz aqui, irmãos, o primeiro processo de José foi jogado no poço. O segundo foi lá para a casa de Potifar. O terceiro na prisão. O quarto no palácio. Aleluia. Para chegar lá nesse palácio, lá no trono, foi fácil? Foi, irmãos. Você conhece a história de José. Foi fácil? Não. É fácil para mim, é fácil para você chegar ao objetivo que Deus quer para nós? Não. Tem que ter choro. Tem que ter perseverança. E tem que lutar, irmão. Tem que lutar todos os dias. E diz que José, irmãos, em nenhum momento aqui eu vi ele murmurar e nem reclamar. Aleluia. José passou, irmãos. Foi jogado no poço, na cisterna. José não reclamou. Foi jogado pelos seus irmãos. Quando viram ali arrancar a túnica, tudo que o pai dava, eu acho que invejava ainda mais. Mas o nosso pai tem coisa grande para crente aqui. Os invejosos sofrem, que nem meu pastor prega. E você cresce, irmão. Cresce espiritualmente, cresce financeiramente, cresce nas áreas da sua vida, é bem sucedido dentro do teu lar, tem a paz com seus filhos, tem a paz com seus irmãos. Isso é coisa de Deus, irmão, na nossa vida. Não é coisa nossa, é coisa de Deus. Aleluia. E José, irmãos, dentro daquele poço, não reclamou. E nem sabia o que era, irmão, que vinha pela frente. E ali foi vendido pelos seus irmãos, como todos nós sabemos. E foi parar na casa de Potifar. Aleluia. Chegando lá, irmãos, era um jovem formoso, bonito, de boa aparência, mas era um servo de Deus, irmãos. O homem era crente em Jesus. O homem não era só crente aqui em Deus,
e lá fora não. Na presença do Senhor, ele era um servo. Não estando na presença do seu Senhor, continuou sendo servo. Aleluia. É referência para nós, irmãos? É. Como filho obediente a Deus e o Pai? É. Nós temos que trazer isso para a nossa vida? Temos. Temos que aplicar na nossa vida, na nossa casa, nos nossos filhos, ensinar? Temos, irmãos. Receba o que é bom, guarde o que é bom, adquira aquilo que vem de Deus, irmãos. Aleluia. E diz que ele, irmão, foi para a casa de Potifar. E chega lá, irmãos, o que é que acontece? A história? Potifar, irmão, se agradou. Por quê? Porque Deus estava com José. José tinha a presença aonde ia. José chamava a atenção, irmão, não era só pela beleza. É pela presença também, irmãos. Porque quando você tem a presença, irmãos, tem tudo. Aleluia. Não perca a presença, irmãos. A presença de Deus é o fortalecimento da nossa alma. Quer ser forte, quer ser valente, quer ser corajoso, quer enfrentar as lutas, irmãos. Isso é coisa de crente mesmo, é para nós, irmãos. Enfrentarmos todos os dias, irmãos. Você tem que ser igual Davi, matar urso e leão e ficar de pé, viu? Depois vem o gigante e mata também, arranca a cabeça e joga fora e canta o hino da vitória. Aleluia! Glória a Jesus. E disse que José, irmãos, ficou na casa de Potifar, e Potifar se agradou de José e entregou tudo na mão de José, menos a mulher dele. Ele tinha toda a autoridade ali, menos a mulher. E o que é, irmão, que acontece quando uma pessoa é cheia de Deus, cheia da presença, que obedece o Pai, era um filho obediente. O Senhor começou a prosperar. Tudo que ele tocava, prosperava. Aleluia. Isso é bom, irmãos, para nós. Tudo que você tocar, prosperar, ser abençoado. Aleluia. E disse, irmãos, que a mulher usada pelo inimigo, mas não sabia ela que enquanto ela era usada pelo inimigo, já era mais um degrau para José chegar ao trono. Muitas das vezes, o inimigo é usado para te empurrar, irmãos, para perto da tua vitória. Tu nem sabe, mas o Senhor está trabalhando. Usa ele, usa. O Senhor vai, bota só até onde pode. Você se lembra de Jó? Que ele queria tocar na vida de Jó? Toca em tudo, só não tira a vida. É permissão dele. Aleluia. E disse, irmãos, que José fugiu. José era besta? Era não, era sábio. José foi sábio, irmãos. Ali ele foi forte. Aleluia. Porque ele tinha o que? O temor de Deus no coração. Peço temor, irmãos. Peço o temor de Deus. Porque quando você tem temor, o diabo pode vir. Mas ele não vai te derrubar. Quando você tem o temor de Deus dentro do teu coração, ele pode tentar, mas ele não vai conseguir. Aleluia. E diz que José, irmão, resistiu. Resistiu o diabo. Ele é quem fugiu. Ele fugiu, irmãos. E ela, não conformada, foi fazer a cabeça do marido dela, né, irmãos? Porque ela queria sair tirando proveito. Dizendo que ela era a inocente, culpado era ele.
O marido acredita na história dela. Mas o Senhor estava com José. A palavra diz que o Senhor sempre esteve com José. O Senhor estava com José. Naquele momento ele estava com José. E José também com ele, irmãos. Porque você resistiu o inimigo. É porque a fidelidade está dentro de você. Irmãos, ali, se José tivesse aceitado se deitar com aquela mulher, se ele fosse, irmãos, vou citar aqui, irmãos, um crente, daqueles que quer se achar, tinha se deitado, ninguém tinha visto, só Deus, né? E, irmãos, ele ia sair dali, né? Se achando o maior, porque se deitar com a mulher de Potifar, disse que era uma mulher muito bonita, mas ele não quis, irmãos. Ele esperou o que vinha de Deus. Ele esperou o melhor de Deus, porque o Senhor tem o melhor para nós. O inimigo, ele lança aos seus olhos. No começo, irmãos, tem sabor de mel, mas o final é fel, é morte. E ele teve tanta ousadia ali de Deus, irmãos, e naquele momento fugiu. Fugiu como culpado. Mas o Senhor sabia que ele era inocente. Naquele momento, se ele tivesse se deitado com ela, ele não teria sido preso. Não teria. Mas ele preferiu, irmãos, ser preso, pagar pelo que ele não fez, de que negar o nome do Senhor, de que escandalizar o nome do Senhor. Você vê quanta fidelidade, irmãos, esse filho traz para um pai, tanto o pai terreno como o pai espiritual. Você vê a fidelidade de Deus na vida dele. Você vê o que ele guarda dentro dele, irmãos. E ele alcançou vitória, alcançou. Depois, irmãos, a hora corre. Depois dele ser tão injustiçado, ele foi parar na prisão. O Senhor estava com José na prisão? Estava com José, irmãos. O Senhor nunca abandonou José. E ele nunca abandonou o pai. Olha o vínculo que os dois tinham, irmãos. Isso é bom para a nossa vida, aplicar na nossa vida é. Retenha o que é bom. Aleluia. Busca o que vem do Pai. Aplica na sua vida. Eu estou dizendo na sua, porque eu já passo da minha também. A minha também aceita. Aplicar o que é bom, o que agrada, o que é agradável aos olhos do Pai, irmãos. E diz a palavra do Senhor que José lá na prisão reclamou porque sofria? Não. A palavra diz que o Senhor era com José. Glória a Deus. Aleluia. E José, irmão, foi preso, era injustiçado, era, não reclamou, ficou ali, irmãos. Mas o dia da vitória, irmão, sempre chega. E chega na hora de Deus. A minha hora, a sua hora, irmãos, não é a melhor para Deus. Mas a hora de Deus é a melhor na nossa vida. O cumprimento das promessas do Senhor na nossa vida, nós temos que esperar, irmãos. E para alcançar a vitória, tem que esperar com paciência no Senhor. O Salmo diz que esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Temos que clamar, irmãos. Temos que ter paciência. Porque o nosso Deus, irmãos, o que Ele promete, Ele cumpre. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir.
Se a promessa, irmão, foi lançada sobre a sua vida, espera com paciência. Não desista. O inimigo vai se levantar, vai. Os irmãos, os invejosos se levantaram? Se levantaram. Mas quem teve vitória, irmão? José. O que persevera. O que vai avante, irmão, de cabeça erguida. Com certeza, muitas das vezes, José chorou, irmãos. Mas chorou para quem poderia resolver a sua causa. Quem poderia lhe ajudar. Quem poderia, irmã, ali acalmar o seu choro. Aleluia. Tem causas nas nossas vidas, irmãos, que nós choramos. Pedimos a Deus, né, para passar logo, e às vezes não passa. Para receber logo a vitória, e às vezes não recebe. Eu estou falando, irmã, de todas as vitórias que o Senhor tem para nós. Você crê que o céu tem vitória? E é para nós, irmã, é para aquele que se apossa. Ele tem o melhor. Eu sempre me apossei das promessas do Senhor, irmãos. Nunca duvidei. Se eu digo, Jesus, se aconteceu com ele, acontece comigo. Tem que estar na posição, tem que estar na posição para receber. Não é de qualquer jeito, irmãos. E diz a palavra do Senhor que José, irmãos, foi para o cárcere, para a prisão. Foi jogado ali junto com os presos. Mas quando chega lá, irmãos, diz que aquele homem também se agradou de José. E entrega as chaves na mão de José. O que é que José fazia que chamava tanta atenção, irmãos? Era Deus na vida dele, irmãos. Nós temos que ter Deus na nossa vida. Temos que ter Deus, irmãos. Eu lhe digo com toda convicção, hoje, eu reconheço o quanto Deus é tão grande, irmão, na nossa vida. No começo da nossa fé, eu sei que a gente ainda vai, né, se aprimorando, mas é dia após dias que nós temos que ir brilhando, 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 até ser dia perfeito. Ainda não estamos perfeitos, mas vai chegar esse dia. E eu lhe digo que aprendi muito, irmãos, aprendi muito aqui na igreja. Não precisei estar pulando de igreja em igreja, não. Mas eu aprendi aqui. Sabe por quê? Nós temos um pastor, uma pastora como referência aqui para nós, irmãos. Não estou elogiando ele. Ah, ele está aqui. Ele está ouvindo, viu, irmãos? Mas eu aprendi, irmãos, com ele. Aprendi aqui, ó, na palavra. Ele nunca pregou outra coisa a não ser a palavra do Senhor. E isso trouxe ensinamento, irmãos. A palavra, irmão, ele vai tirando aquilo que não te pertence. Porque o mundo não nos pertence, irmãos. E a palavra vai te exortando, é para exortar mesmo, irmãos. Quando bate, dói e arde, o remédio vai fazendo efeito. É para se tornar um filho do jeito que o pai quer. Ele precisa de um filho, não é do jeito que você quer, não. Ele precisa de você, é do jeito que ele quer. Não é de qualquer jeito, irmãos. É não, assim como você não quer para o seu filho, ele também não quer você de qualquer jeito. Aí eu lhe digo, aprenda na palavra. Viva a palavra. Traga a palavra para a sua vida, para dentro da sua casa. Aplique lá nos seus filhos, dentro do seu lar. Levanta altar, irmãos. Irmãos. Levanta altar ao Senhor. Porque isso vai te trazer fortalecimento, irmãos. Levante um altar dentro do seu lar, se você ainda não levantou. Levante propósito com Deus. O seu testemunho, irmão, muito serve para os outros. Um dia a minha pastora, falando aqui, um dia de terça-feira, irmãos,
O Senhor fala comigo muito, terça e sexta. Acho que é porque tem mais pouca gente, não sei, mas eu sei que tem esse mistério. E tem me entregado grandes vitórias. E ele, numa simplicidade tão grande da nossa pastora, aqui contando o testemunho, que ela tinha feito um propósito, e eu estava orando pelo um propósito. Já tinha dito, Jesus, vou fazer assim. Não, mas ela, irmã, num testemunho, por isso que eu digo, conte seus testemunhos que edifica a igreja. Ela dizendo que tinha levantado um propósito por uma causa, e era de ler a Bíblia todinha de joelho. E Jesus falou comigo, ai Jesus, eu já orava há mais de 20 dias pedindo a direção de Deus. Aí pronto, é isso aí, meu Deus. E Deus já agiu já, irmão, em tão pouco tempo Deus já começou a agir. É fácil, é não. Quando eu me lembrei, eu disse assim, eu posso ler aqui no balcão, posso... Ai não, tem que ser de joelho, meu Deus. Aí, irmãos, mas quanto mais, irmão, você se esforça, melhor fica. E eu comecei, irmão, nesse desafio. E tenho alcançado vitória, irmão. Deus é fiel, irmãos. Deus é bom. E todo o tempo Deus é bom. Aleluia. E diz a palavra do Senhor, irmão, que José na prisão recebe ali a chave, recebe também a autoridade, irmãos, para ajudar ali, cuidar daqueles presos. Imagine aí um preso, irmãos, com a chave na mão. Qual é o desejo dele? É de sair, de fugir, né? Mas José não. José ficou lá no canto dele, obedeceu, cuidou, ajudou. Aleluia. Aí um dia, irmão, tudo chega o dia, tudo tem a hora certa. Chega, irmãos, o padeiro e chega também o copeiro. Que eles tiveram sonhos. Deixa eu ver aqui, irmãos. Aleluia. Eles tiveram sonhos. E José, irmãos, é porque eu não sei anotar nada, irmãos. E José, irmãos, viu aqueles homens tristes, chamou, perguntou o que era. E eles disseram que tinha tido sonhos. E José, usado pelo Senhor, interpretou aqueles sonhos, irmãos. Que o padeiro ia voltar, não é Edivan não, viu? Ia voltar para o palácio, ia servir a Faraó. O copeiro. E o padeiro ia morrer. Claro que o pobre do padeiro ficou logo triste, né, irmãos? Quem é que quer morrer? Ninguém quer receber. E o outro ficou todo feliz. E José, irmão, disse assim, lembra-te de mim, conta para Faraó que eu estou aqui e tal, me ajuda. Mas a ajuda dele não era humana, irmãos. A sua ajuda não é humana, a sua ajuda vem de Deus. Nós temos que crer que nós temos que buscar reforço. E crer, buscar ajuda é de Deus. Porque na hora certa, Ele manda, irmãos. E diz que ele foi, irmãos. O sonho foi realizado, foi concretizado, voltou lá para o palácio. Quem foi que disse que aquele copeiro se lembrou de José? E é de se lembrar, irmãos, lá no Bem Bom, nem se lembrava, era tudo para agradar lá o rei dele, não era? Faraó. Mas o Senhor nunca esqueceu de José. Mesmo ele estando na prisão, o Senhor não esqueceu de José. A palavra diz que o Senhor estava com José. O Senhor não nos esquece, irmãos. Pode ser no mais profundo, irmãos, do seu sofrimento, da sua dor.
do seu problema, o Senhor não nos esquece. Ele sempre se lembra de você. Mas para nós recebermos algo do Senhor, temos que passar o processo dele. Temos que passar pelo tempo dele. E diz a palavra, irmãos, que José ficou lá. Aleluia. Não reclamava, irmãos. Com certeza orava, né? Um filho obediente. Ora. E crê que a vitória chega. E crê que o Senhor está olhando para ele. E ele lá na prisão, irmãos, ajudava. Aquilo agradava ao pai, irmãos. Estava cuidando lá dos outros. Aleluia. Glória a Deus. Para agradar o Senhor, nós também temos que cuidar. Nós temos aqui também a obra do Senhor, irmãos. Ai, a irmã já vem, não precisa eu vir. Já faz, não precisa eu fazer. Ajude. Glória a Deus. A responsabilidade é nossa. Não é só minha, não é do pastor. É nossa, irmãos. A obra é de Deus. Cuida com amor, irmãos. Porque a chave da vitória chega. Cuida com zelo, irmãos. Não faz de qualquer jeito, murmurando, reclamando. A tua pastora dá uma ordem, tu tira a ordem reclamando. Até porque você não tem autoridade de tirar a autoridade de pastor e nem de pastora, né? A ordem dela é decreto final, só obedece. Quer receber vitória? Quer ser um filho abençoado pelo Senhor? Obedece. Porque eles são referência aqui na terra, irmão. Para que nós possamos obedecer e receber a bênção do Senhor. Aleluia. E diz a palavra, irmã, do Senhor, que um dia, irmãos, Faraó sonha. E ali, irmãos, tinha muitos sábios. E ele chamou. E nenhum soube, irmã, interpretar. Mas você sabe o porquê. Porque quando Deus não quer, não tem quem faça, irmãos. Quando Deus fecha, não tem quem abra. E ali, irmão, a mente deles foram fechada. Mas a de José estava aberta. Porque quando Deus prepara, irmão, a tua vaga é tua. A vaga está garantida. Se ele assinar o decreto, está assinado. Mas José tinha que estar na posição, Aí, irmãos, aquele homem se lembrou, o copeiro se lembrou, que um dia tinha tido também um sonho. E ele tinha interpretado, aquele jovem. Aí, irmão, você vai ver. Quando o Faraó manda chamar ele às pressas. E quando José chega, irmãos, glória a Deus. Aí sim, irmãos. José interpreta o sonho, irmãos. José faz tudo aquilo que os outros não fizeram. Sabe por quê? Porque Deus estava com José. A palavra do Senhor sempre diz. O Senhor deu aquele entendimento. E Faraó, irmãos, naquele momento, irmãos, Faraó reconheceu o Deus que ele servia, irmãos. Porque ninguém naquela terra, irmão, tinha interpretado aquele sonho, que era das 7 vacas magras e as 7 vacas gordas, as 7 espigas
mirrada e as 7 espigas cheias. E José, quando chega, interpreta aquele sonho. E Faraó ficou muito feliz, irmãos. Porque ele não tinha encontrado ninguém que tivesse interpretado o sonho dele, irmãos. Mas o nosso Deus faz assim, irmãos. Você pode estar esquecido pelo homem. Aquele copeiro esqueceu José. Mas o Senhor, porém, nunca esqueceu de José. Aquele copeiro, naquele momento, ele queria viver o momento dele, já tinha saído da prisão, jamais ia se lembrar de José. Mas sabe por quê? Porque quando o nosso Deus quer tratar, quer cuidar de você, quer cuidar de mim, Ele não deixa ninguém se lembrar, mas Ele nunca esquece. Ele sempre cuida, Ele sempre trata. E você não está só. Nós nunca estamos só, irmãos. E José veio, chamou às pressas, interpretou o sonho. O que ninguém tinha interpretado, ele interpretou. E a Bíblia aqui, irmãs, diz que não havia esse cargo de governador antes. Tinha, pastor? Pastor Rezende. Esse cargo de governador tinha lá no Egito? Tinha não. Mas quando Deus tem algo preparado para você, Ele cria. Ele cria uma situação que você nunca vai entender. Mas Ele faz. Ele não tinha prometido? Pois quando Ele promete, Ele cumpre. Pode passar o que passar, pode vir o que vier, você pode ir aonde for, mas obedeça, porque vai ser realizado o sonho, vai. Era aquele sonho que lá no começo, os irmãos o invejavam. Os irmãos disseram, e nós vamos se prostrar diante de ti. Já tinham inveja, né, irmão? Porque eram mais queridos. E ainda vem esse sonho. Aí a situação, irmão, só complicou, não foi? Para José. Pensando ele. Mas não, irmãos. Era mais um degrau para chegar no trono. E o nosso Deus faz é assim, irmãos. Para colocar na posição que Ele tem que te colocar, você pode passar pelo que passar. Pode chorar, pode gemer, pode reclamar, que não pode, viu? Mas se você obedecer, Ele te coloca. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que ele foi, irmãos, sentar no trono de governador do Egito. Aleluia, foi fácil? Foi não, foi tão difícil ele chegar lá, irmãos. Vou ler aqui só o 21. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graças aos olhos do carcereiro. Isso aqui quando ele foi para a prisão. O Senhor era com José, irmãos. Quando aquele homem olhou, viu algo diferente em José. Quando chega lá também, irmãos, no palácio, tem coisa diferente. Aleluia. Mas o crente é diferente mesmo, né, irmãos? Em tudo. O mundo pode criticar, o mundo pode falar, mas temos que ser diferente. Temos que ter a imagem de Cristo. Ai, mas o mundo não quer, mas você vai querer. Queira. Almeja a presença dele. E diz a palavra, irmão, que José, irmãos, sentou no trono de governador, porque a vaga era dele. O Senhor tinha preparado o trono para ele. Primeiro era Faraó, depois era ele. E ele governou naquela terra, irmãos. Diz a palavra do Senhor que aquele sonho que ele sonhou, que ele interpretou, foi realizado naquele lugar.
Sabe por quê? Porque Deus estava com José. E diz a palavra do Senhor, e tudo quanto José tocava, prosperava. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que ser assim, irmãos. Tudo que você tocar, seja prosperidade na sua vida. Toca na família, ora. Toca nos seus bens, ora. Toca na vida espiritual, irmãos. Prospera. O crente tem que prosperar. Tem. Comereis o melhor dessa terra. É para nós comer aqui. Lá no céu já tem ruas de ouro preparadas, irmãos. Nós temos que se esforçar é aqui mesmo. Vai comer o melhor da terra. As bênçãos te alcançarão. Aleluia. E José foi próspero, irmão. José foi bem sucedido. O sonho que o Senhor tinha revelado ali a José foi concretizado. O Senhor cria uma fome lá onde os irmãos dele moram. E os irmãos têm que vir do Egito para onde José estava. O Senhor faz desse jeito, faz, irmãos. O Senhor é bom. Já está na hora de entregar meu pastor. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que o sonho que José sonhou e contou seus irmãos e que eles invejaram, o Senhor concretizou. Todos eles, irmãos, se renderam a José, nos pés de José, de seu irmão. Mas ele humilhou? Não. Diz que não. A palavra diz que não. Ele continuou servindo a Deus, irmãos. Doeu na alma de José, doeu. Diz que José chorou, irmãos. Mas o Senhor, irmão, nunca abandonou José. E nem José abandonou o pai. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que aqueles irmãos voltaram, contaram, desfizeram a mentira, né, que antes tinha dito que José tinha morrido. José não estava morto, José estava vivo, José era governador. Deus é bom, irmãos. Por isso é que nós temos que abraçar esse Deus. As coisas de Deus te traz o que é bom, te faz bom, irmãos. Não existe nada nesse mundo, irmãos, que nos faça tão bem e tão feliz como o nosso Deus. Não existe, irmãos. Não existe. Mas o nosso Deus é bom. Amém? Amém, meu pastor. Glória a Deus.